Na juventude eu sonhava com riqueza, vestidos luxuosos e festas. Eu achava que isso me salvaria da dor da pobreza. Então conheci um homem charmoso e rico que era maravilhoso. No início, ele parecia um príncipe. Mas aos poucos, se revelou um homem ciumento, controlador e cruel. Olá! Seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Hoje, ao contemplar o pôr do sol da varanda da minha casinha humilde, sinto uma mistura de gratidão e nostalgia por tudo que vivi. Meu nome é Dora e tenho 80 anos. Cada ruga no meu rosto parece guardar um capítulo da minha história. Sinto o vento leve roçar meus cabelos brancos enquanto recordo a época em que eu era apenas uma jovem de olhos cheios de esperança. Agora, estou aqui, no interior do Brasil, sentada numa cadeira de madeira que range suavemente sempre que me mexo. Ao meu lado há um pequeno banquinho onde costumo apoiar os pés, pois depois de tantos anos, as pernas já não têm a mesma firmeza de antes. Como eu já sou uma mulher velha e cansada, a minha amiga mais nova vai contar toda a história para você. Vou continuar a história para você a partir de agora. Contudo, minha mente se mantém afiada, e as lembranças vêm com nitidez surpreendente. João, meu companheiro de vida, está dentro de casa preparando um chá. Ele sempre gostou de cuidar de mim, sem cobrar nada em troca. Isso me faz pensar em quanta coisa mudou desde a época em que eu acreditava que a felicidade dependia de luxos e festas grandiosas. Hoje vejo como tudo aquilo era apenas uma ilusão ingênua. Respiro fundo, olho para o céu avermelhado, e quase consigo ouvir o passado me chamando para contar sua versão dos fatos. Nasci em São Paulo, numa casa simples, mas cercada de movimento e barulho. Desde pequena, eu me impressionava com vitrines iluminadas, vestidos impecáveis e os carros luxuosos que passavam pelas grandes avenidas. Apesar de morar em um bairro humilde, eu não conseguia conter o fascínio pela opulência que via nos cartões postais da cidade. Minha mãe, Sebastiana, era costureira. Trabalhava em casa, costurando roupas para quem podia pagar pouco e precisava de consertos urgentes. Meu pai, Osvaldo, era pedreiro. Ele saía cedo, voltava tarde, e sempre trazia um sorriso cansado nos lábios. Tínhamos poucos recursos, mas amor não faltava. Lembro-me de brincar com bonecas de pano que minha mãe fazia e fingir que eram princesas. Ainda assim, minha imaginação voava para algo maior, como se eu quisesse ocupar um lugar mais luxuoso no mundo. Mal sabia eu que essa obsessão por coisas grandiosas me causaria tanta dor um dia. Quando completei 10 anos, o mundo já parecia ter uma cor diferente. Papai começou a adoecer. Ele tossia muito e suava frio até mesmo em dias de clima ameno. Minha mãe fez o que pôde para cuidar dele, mas não tínhamos dinheiro para médicos caros. Eu notava a preocupação estampada no rosto dela sempre que tentava esquentar sopas para ele se alimentar. Às vezes, de madrugada, eu ouvia gemer de dor no quarto ao lado, e isso me dava uma sensação de impotência terrível. Não demorou muito para que papai partisse deste mundo. Eu estava chorando ao pé da cama, segurando sua mão. Ele apenas sussurrou para que eu cuidasse de minha mãe, pois ela precisaria de mim. Foi a última coisa que ouvi dele. Depois disso, a casa que já era humilde se encheu de luto. Perder papai tão cedo me marcou profundamente. Até hoje, sinto um aperto no coração ao recordar aquele momento. Minha mãe ficou abalada, mas tentou seguir em frente. Assumia costuras mais complexas para ganhar algum dinheiro extra. Eu fazia o que podia, auxiliando na limpeza da casa e nas tarefas domésticas. Minha mãe sempre me dizia: filha, o pouco que a gente tem é fruto de muito trabalho. Não se envergonhe disso. Mas eu não conseguia me sentir satisfeita. Quando via as garotas da escola usarem tênis novos ou blusas da moda, ficava desejando ter aquilo também. Talvez esse fosse meu primeiro passo numa longa jornada de insatisfação. Mesmo com a dor de ter perdido meu pai, eu nutria um sonho secreto: sair dali, viajar para lugares onde pudesse me cercar de brilhos e festas. Olhando para trás, percebo o quanto eu era imatura. Mas na época, acreditava que minha salvação estava na grandiosidade do mundo, e não no carinho que recebia em casa. Aos 17 anos, a condição de saúde da minha mãe piorou. Ela começou a ter crises de asma cada vez mais fortes e não suportava muitas horas de costura.
o dinheiro escasseou. Foi nessa época que decidi deixar a escola e procurar emprego. Minha mãe não gostou. Dora, você ainda é tão nova. Deveria continuar estudando. Mas eu estava decidida. Consegui uma vaga numa pequena fábrica que produzia embalagens de papelão. O serviço era pesado, ficava horas em pé, dobrando caixas, colando etiquetas e inalando poeira. Ainda assim, o salário ajudava a pagar o aluguel e comprar remédios para a mamãe. Todo mês, eu entregava quase todo o meu pagamento a ela, que insistia em me devolver uma parte para que eu pudesse ao menos comprar uma calça nova ou um lanche. Mas eu me recusava. Minha mãe precisava mais do dinheiro do que eu. Por mais que eu sonhasse com um mundo de luxos, sabia que naquele momento era preciso ser realista. Apesar de trabalhar tanto, eu não abandonava meus devaneios. Na hora do almoço, sentava-me num canto do refeitório e, enquanto comia um marmitex simples, imaginava que um dia teria férias luxuosas, como aquelas que via em revistas de celebridades. À noite, voltava para casa exausta, mas ainda assim, antes de dormir, mantinha acesas as fantasias de dançar em bailes elegantes. Minha mãe, nos raros momentos em que estava bem disposta, me via perdida nesses pensamentos e apenas suspirava. Hoje compreendo que ela temia que eu almejasse algo tão distante e acabasse esquecendo do que realmente importava, a dignidade, o caráter e o amor pela família. Porém, eu era nova demais para entender essas prioridades. Quando completei 19 anos, troquei a fábrica por um emprego no pequeno mercado do bairro. Era menos pesado e me proporcionava contato com várias pessoas. Senti-me feliz em lidar com a clientela, ainda que o salário não fosse muito maior. Eu cuidava do caixa e, às vezes, fazia estoque. Mantenho lembranças engraçadas de clientes que vinham comprar fiado e imploravam para não serem cobrados. Outras vezes, apareciam crianças correndo pelos corredores, enquanto suas mães reclamavam do preço dos produtos. Eu gostava de atender bem, de ver quando alguém saía satisfeito. Foi nessa época que conheci Antônio. Ele era um cliente frequente, sempre bem arrumado, com ar de confiança e roupas caras. Assim que o vi, senti algo diferente. Ele não era somente bonito, mas emanava uma postura de quem estava acostumado com o sucesso. Meu coração acelerou quando ele se aproximou do balcão para pedir informações sobre um produto. Lembro perfeitamente do primeiro diálogo que tivemos. Antônio colocou 3 latas de azeite no balcão e sorriu. "Você acha que esse azeite é bom?" perguntou, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Eu, meio sem graça, respondi: "Bom, todo mundo compra e diz que é o melhor da seção. Mas, se você quiser, temos uma opção importada, um pouco mais cara." Ele riu, balançou a cabeça e disse: "Não se preocupe com o preço. Eu gosto de experimentar coisas novas." Fiquei vermelha, sem saber como reagir. Jamais tinha encontrado alguém que falasse assim, como se dinheiro não fosse um problema. Naquele dia, ele permaneceu alguns minutos conversando sobre a qualidade dos azeites, perguntando se eu cozinhava e outras amenidades. Foi simpático, atencioso. Quando saiu, senti que eu estava suando frio, sem entender por que aquele homem mexia tanto comigo. Nas semanas que se seguiram, ele apareceu mais vezes. Ora comprava itens básicos, ora apenas passava para dar um oi. Meu chefe percebeu a frequência das visitas e me lançou um olhar de divertimento. Certa vez, ele cochichou: "Dora, esse rapaz vem mais para ver você do que para fazer compras, hein?" Fiquei sem graça, mas não pude negar que ficava contente com aquela atenção. Em casa, minha mãe notou que eu chegava mais animada. Perguntou qual era o motivo do meu sorriso, mas eu desconversei. Ainda não sabia o que exatamente sentia por Antônio. Tinha uma pontinha de preocupação, pois ele vinha de um mundo que eu só conhecia pela televisão, roupas caras, carro luxuoso e uma confiança que eu invejava. Mas, ao mesmo tempo, eu via tudo aquilo como uma porta aberta para a vida com que sempre havia sonhado. Não tardou para ele me convidar para tomar um café num lugar elegante do centro da cidade. Quando aceitei o convite, senti borboletas no estômago. Antônio me levou a um café belíssimo, onde o preço de um pão de queijo equivalia ao que eu ganhava em um dia de trabalho. Olhei o cardápio e quase engasguei. Ele notou meu desconforto e sussurrou: "Não se preocupe com o valor, Dora. Apenas escolha o que quiser."
É por minha conta. Tentei não demonstrar que estava assustada, mas meu coração batia forte. Foi uma experiência intensa, porque eu nunca tinha entrado num lugar tão refinado. As pessoas olhavam para mim, percebiam que eu não era dali. Ainda assim, Antônio continuava a me tratar com cortesia e me olhava nos olhos de um jeito que me deixava tonta. Naquele dia, ele quis saber tudo sobre mim, minha infância, meus sonhos, meu trabalho. Eu contei resumidamente, sem mencionar em detalhes as dificuldades em casa. Tive receio de que ele me achasse pequena demais para o mundo dele. Só que, no fim da conversa, ele sorriu e segurou minha mão. Dora, gosto de você. Quero te ver de novo. Concordei sem hesitar. Parecia um sonho. Uma parte minha já estava fisgada pelo glamour que ele exalava. Nos meses seguintes, passamos a sair com frequência. Antônio me levava para restaurantes caros, comprava presentes, mostrava-me lugares que eu nem sabia que existiam na cidade. Uma vez, fomos a um clube onde todos se vestiam com roupas de marca. Ele me deu um vestido para a ocasião. Você vai ficar linda, disse, antes de me deixar no salão de beleza, que ele mesmo pagou. Nunca me esqueci de como me senti especial naquela noite, andando de braços dados com ele por entre as mesas iluminadas. As pessoas me observavam, talvez estranhando a minha expressão deslumbrada. Mas eu não ligava. Achava que finalmente havia encontrado o destino que merecia. Antônio me prometia uma vida de abundância, e eu acreditava piamente nele. Contudo, com o tempo, a atmosfera começou a mudar. Notei que Antônio tinha crises de ciúme. Ele questionava cada vez mais meus horários no mercado e reclamava quando eu falava com algum colega. Por que aquele rapaz sorriu para você? Indagava, franzindo a testa. Eu tentava explicar que era apenas simpatia. Ele não se convencia. Depois, passou a criticar minhas roupas. Dora, não quero que você use isso, parece vulgar. Às vezes, eu nem achava a peça tão reveladora, mas obedecia para não contrariá-lo. Depois vinham as exigências sobre a minha postura e meus amigos. Não gosto que você ande com essa gente simples. Agora você faz parte do meu mundo. Entenda isso. Aquilo me incomodava, mas eu tentava relevar. Pensava, ele cuida de mim? Está preocupado com a minha imagem. Ele quer o melhor. Assim eu justificava a possessividade que crescia. Não percebia que estava sufocada. Com o passar dos anos, a situação se agravou. Certa noite, fomos a uma festa na casa de um empresário. Eu me arrumei o melhor que pude, usando um vestido que ele tinha escolhido. Lá, tentei me enturmar, mas Antônio me puxava de um lado para outro, apresentando-me às pessoas sem muito entusiasmo. Em um momento, comecei a conversar com a esposa de um colega de negócios dele. Estávamos rindo de alguma bobagem, quando Antônio se aproximou e me olhou com reprovação. Dora, fique perto de mim. Não saia por aí falando com todo mundo. A mulher, constrangida, se afastou. Eu, sem graça, fiquei calada. Aquela festa virou um tormento. No carro, na volta, ele discutiu comigo. Você não percebe que fala demais? Essas pessoas não precisam saber da sua vida. Tentei argumentar que não tinha revelado nada de especial. Ele apenas bufou, irritado. Cheguei em casa chorando, mas ainda incapaz de encarar o que se passava. Em outra ocasião, no meu aniversário de 22 anos, esperei algum gesto de carinho. Ele apareceu à noite, dizendo que tinha uma surpresa. Levou-me a um restaurante, presenteou-me com um colar caro e, depois, começou a reclamar que eu não sabia agradecer direito. Falou que eu deveria retribuir à altura. Aquilo me deixou sem reação. Ele soltou insinuações desagradáveis, tratando-me quase como se eu lhe devesse algo por cada presente. Jantamos em silêncio. Quando chegamos à casa dele, ele passou a mão pelo meu braço e sussurrou. Dora, não quero te perder, mas você tem que ser mais submissa. Aquilo me doeu profundamente, mas eu já estava completamente envolvida na ilusão de que precisava ficar ao lado dele para alcançar a vida dos meus sonhos. Fui me calando, aceitando, até que minha alma se machucou ao ponto de perder a alegria. Certa manhã, em pleno sábado, minha mãe teve uma crise de asma muito forte. Corri ao hospital com ela, e os médicos a internaram.
Liguei para Antônio, pois estava desesperada, sem dinheiro para alguns medicamentos que o hospital solicitou que eu comprasse por fora. Ele atendeu com voz sonolenta, parecendo aborrecido. Antônio, por favor, me ajuda. Minha mãe está no hospital. Ele retrucou, impaciente. Dora, agora? Estou cansado. Fui para uma festa ontem e cheguei tarde. Senti o baque. Perguntei se ele poderia me enviar o valor para que eu conseguisse comprar o medicamento. Ele suspirou e disse: Está bem, depois eu faço uma transferência. Mas, por favor, não me faça correr atrás disso agora. Desliguei o telefone, contendo as lágrimas. Ali percebi que, quando eu realmente precisei de apoio, ele não estava disposto a me socorrer. Minha mãe foi medicada, mas passei aquela noite ao lado dela no hospital, sem a presença de Antônio. Na manhã seguinte, ele apareceu, porém, mais para dizer que estava ali por obrigação do que por preocupação sincera. Após esse incidente, passei a refletir. Percebi que estava num relacionamento que me deixava infeliz. Ainda assim, precisei de mais um golpe para reunir coragem de sair dessa prisão. Esse golpe veio quando, pouco tempo depois, descobri que Antônio me traía. Soube disso por boatos, mas quando o confrontei, ele apenas deu de ombros. Dora, não fique histérica. Foi só um momento. Você sabe que é a minha oficial. Ele ria, como se fosse natural. Fiquei arrasada. Você não me respeita, balbuciei, quase sem voz. Ele respondeu com dureza. Eu mando na minha vida. Se você quiser, fica, se não, a porta está aberta. Mas não me encha com seu drama. Foi a gota d'água. Apesar de todo o medo, decidi ir embora. Arrumei minhas coisas, voltei para a casa da minha mãe e nunca mais retornei. Antônio até tentou me ligar algumas vezes, mas ignorei. Eu havia entendido, finalmente, que a promessa de uma vida luxuosa não valia o meu sofrimento. Depois que saí devastada daquele relacionamento, fiquei um tempo sem rumo. Ainda trabalhava no mercado, mas me sentia envergonhada por ter sido tão ingênua. Minha mãe, ainda convalescente, não questionou minhas decisões. Ela apenas me abraçou quando voltei. Fiquei noites chorando em silêncio, relembrando as humilhações. Tinha raiva de mim mesma por ter suportado tanto em troca de ilusões vazias. Eu prometi, naquele momento, nunca mais me deixar enganar por aparências de riqueza. Precisava encontrar um novo significado para minha vida. Foi então que decidi mudar de cidade, recomeçar longe de tudo que me lembrava Antônio. Minha mãe me apoiou, mesmo com o coração apertado. Filha, siga o que achar melhor. Eu me viro. Dei um beijo nela, arrumei uma pequena mala com roupas e parti rumo a um lugar desconhecido, onde ninguém me julgaria pelo meu passado. Cheguei a uma cidade menor do interior, não muito distante de São Paulo. Lá, procurei emprego em bares e restaurantes até encontrar vaga numa lanchonete simples. O dono, seu Horácio, me recebeu de braços abertos. Você sabe lidar com caixa e estoque? Perfeito, é disso que eu preciso, disse-me, sorrindo. A rotina era pesada, mas o ambiente acolhedor. Eu chegava cedo para limpar as mesas, cuidar do estoque de pão, lavar a louça, atender clientes no balcão. Trabalhava até tarde, mas dormia com a consciência mais leve. A vida era humilde, porém me dava um sentimento de conquista honesta. Ninguém ali se importava com minhas roupas, tampouco me julgava pelo fato de eu ter vindo de uma cidade grande. Aos poucos, fui fazendo amizade com os colegas. Alessandra, a cozinheira, e Marina, a garçonete, se tornaram minhas confidentes. Eu me sentia renascendo. Foi nesse novo lar que conheci João. Ele apareceu na lanchonete certa tarde, empoeirado, com a expressão de quem acabará de sair do trabalho. Sentou-se no balcão e pediu um café preto. Por favor, me vê um cafezinho bem forte, disse, com voz tranquila. Eu notei que ele tinha as mãos manchadas de graxa. Perguntei se trabalhava com carros. Ele sorriu. Sou mecânico. Tenho uma oficina aqui perto. E você, é a nova moça da lanchonete? Ainda não tinha te visto por aqui. Concordei, explicando que havia chegado fazia pouco tempo. Ele manteve o sorriso no rosto, e conversamos sobre banalidades.
João era discreto e humilde, não fazia perguntas invasivas. Simplesmente relatou que morava sozinho, pois seus pais já tinham falecido e não tinha irmãos. A oficina era herdada de um tio, que lhe ensinara o ofício. A conversa fluiu de modo natural. Quando ele terminou o café e se levantou para pagar, deixou algumas moedas a mais e disse: "Pode ficar com o troco. Obrigado pela atenção." Retribuí com um sorriso tímido. Ele se despediu e voltou para a oficina, sem qualquer pretensão aparente. Aquela simplicidade me chamou a atenção. Com o tempo, João passou a frequentar a lanchonete todos os dias. Cada visita era uma oportunidade de batermos papo. Ele gostava de ouvir histórias sobre São Paulo, e eu me divertia com os relatos dele sobre a vida de mecânico no interior. Você não imagina cada tipo de cliente que aparece lá na oficina. Uma vez, um sujeito chegou jurando que o carro dele fazia um barulho estranho. Fui ver, era só a lataria solta. Ele estava pronto para gastar um dinheirão, contou, rindo. Eu gargalhei junto. E assim, sem pressa, nos tornamos amigos. Ele me convidava para passear aos domingos, fosse para tomar sorvete na praça ou assistir a um jogo de futebol amador. Descobri que ele era torcedor de um time local, Leão do Interior, e se empolgava com cada partida. "Bora comigo no domingo?" Convidava. Eu hesitava, sem saber se era um encontro. Ele parecia tão tranquilo que eu não queria criar expectativas. Mas, ao mesmo tempo, sentia meu coração aquecer sempre que o via. Nessa época, eu ainda lutava contra lembranças amargas de Antônio. Às vezes, tinha pesadelos com as crises de ciúme. Acordava suada, com o coração disparado. Então, lembrava-me de onde eu estava, num quarto modesto, alugado no centro da pequena cidade, cercada de silêncio e ar puro. Aquilo me tranquilizava. Em uma tarde, João chegou à lanchonete todo animado. "Dora, consegui comprar ingressos para um festival de música que vai acontecer na praça principal. Quer ir?" Pensei um pouco. Eu não tinha muita grana para gastar, mas ele completou: "Não se preocupe com isso. É um festival barato, e a gente vai se divertir. Quero te apresentar alguns amigos meus que tocam lá." Aceitei. Naquele dia, usei uma roupa simples, prendi os cabelos e fui encontrá-lo na praça. Quando cheguei, ele estava sentado em um banco, segurando 2 copos de suco. Me viu, acenou e entregou um dos copos para mim. "Você tá linda, Dora." Fiquei meio corada, mas sorri. Foi uma tarde agradável. Havia bandas regionais tocando forró e sertanejo. Dançamos um pouco, rimos bastante. Em determinado momento, João me olhou de maneira diferente, como se enxergasse algo que eu mesma não via em mim. "Gosto da sua companhia, Dora. Faz tempo que não me sinto tão bem perto de alguém." Meu coração quase saltou do peito. Murmurei "eu também gosto de você" e senti o rosto arder. Era a primeira vez que eu admitia meus sentimentos. A forma como ele me tratava, com respeito e leveza, contrastava muito com o passado de manipulação que vivi. Foi como se um horizonte novo se abrisse. Não demorou para que a nossa amizade se tornasse algo mais profundo. Uma noite, após o expediente, eu caminhava sozinha rumo à pensão onde morava. João apareceu de moto, parou ao meu lado e perguntou se podia me levar até em casa. "Sobe aí, Dora. Tá tarde e não quero que você ande sozinha." Relutante, mas interessada, coloquei o capacete e subi na garupa. Ele conduziu devagar pelas ruas desertas. Sentia o vento no rosto e um misto de segurança e nervosismo. Chegando à porta da pensão, desci e devolvi o capacete. Ficamos parados, um de frente para o outro, trocando olhares. Antes que eu pudesse reagir, ele se aproximou e me deu um beijo suave. Senti todo o meu corpo tremer, mas correspondi. Quando ele se afastou, notei um brilho no olhar dele. "Dora, desculpa se fui rápido demais." Sorri, balançando a cabeça. "Tudo bem, João." Eu gostei. Foi o início de algo que, até hoje, guardo com ternura. Começamos a namorar oficialmente pouco depois disso. Os amigos dele me acolheram. Gente simples, trabalhadores, todos animados com o nosso relacionamento. No início,
estranhei a forma espontânea com que eles se abraçavam e se ajudavam. Eu estava acostumada a um ambiente de competição e ostentação. Mas me adaptei rapidamente, pois era bom estar ao lado de pessoas verdadeiras. Nas noites de sábado, às vezes, fazíamos um churrasco na casa de um conhecido. Em outras ocasiões, reuníamo-nos na oficina de João para bater papo e ouvir música. A simplicidade me conquistou, porque eu sentia que ali eu era valorizada pelo que eu era, não pelo que eu vestia ou pelo dinheiro que tinha. Certa vez, conversando com João sobre meus anseios e meus traumas, confessei o que tinha vivido com Antônio. Ele ouviu atentamente, sem me interromper. Quando terminei, suspirei, sentindo o coração pesado. Ele passou a mão pelo meu rosto, enxugando uma lágrima que desceu. Dora, sinto muito que você tenha passado por tanta coisa ruim. Mas saiba que aqui você não precisa ter medo. Não vou te forçar a nada, nem fazer exigências absurdas. Quero que a gente construa algo junto, com respeito. Chorei mais, mas dessa vez foi de alívio. Aquela postura me encantava. Senti-me forte o bastante para seguir em frente sem me deixar dominar pelo passado. Mesmo assim, a vida no interior não era fácil. O dinheiro era curto, e às vezes, as contas apertavam. Eu dividia meu salário entre o aluguel e a comida. João mantinha a oficina, mas havia meses em que o movimento caía drasticamente. Ele, no entanto, não reclamava. Tenho o suficiente para viver e ser feliz, dizia, sorrindo. Eu admirava essa simplicidade. Lembrava-me de como, antes, eu queria tudo do bom e do melhor, mas agora entendia que um prato de comida compartilhado com quem a gente ama pode ser muito mais saboroso que um banquete solitário em um restaurante fino. Isso não é moralismo, é apenas um fato que eu não enxergava antes. Quando a grana faltava, a gente improvisava, comprávamos ovos, macarrão, e fazíamos um jantarzinho simples. Depois, sentávamos na varanda da oficina, bebíamos café e ficávamos olhando as estrelas. Eram momentos que, paradoxalmente, me faziam sentir mais rica do que nunca. Depois de quase 2 anos de namoro, João me fez uma proposta inesperada. Dora, quer casar comigo? Ele não se ajoelhou com anel caro, não me levou para um lugar luxuoso. Simplesmente soltou a pergunta numa manhã qualquer, enquanto a gente dividia um pão com manteiga antes de eu ir para a lanchonete. Engasguei. Olhei para ele, com o coração batendo forte, e só consegui dizer: Você, tem certeza? Ele sorriu, pegou minha mão e respondeu: Tenho. Eu te amo, e quero construir uma vida ao seu lado. O que acha? Foi impossível conter o sorriso largo que se abriu no meu rosto. Aceitei, sem hesitar. Foi uma alegria genuína, diferente de tudo que já havia sentido na vida. Não havia segunda intenção, interesse ou expectativa de ostentação. Eu queria apenas viver aquele amor, em paz. O casamento aconteceu numa cerimônia simples, na capelinha da cidade. Vesti um vestido branco modesto, costurado pela Alessandra, minha colega da lanchonete, que tinha talento para costura. Ela fez questão de me presentear com o tecido e a mão de obra. Dora, você é minha amiga, quero ver você brilhar nesse dia, ela disse, emocionada. Os convidados eram poucos, apenas amigos próximos e alguns parentes de João que vieram de longe. Minha mãe, infelizmente, não pôde viajar por problemas de saúde, mas me mandou uma carta desejando felicidades. Chorei ao ler aquelas palavras antes de subir ao altar. João me esperava em frente ao padre, vestido de terno simples e com um olhar de adoração. Quando trocamos votos, senti que o mundo parou. Não havia música grandiosa ou enfeites luxuosos. Mas havia verdade e amor. Selamos o compromisso com um beijo tímido. Depois, fomos todos para o salão paroquial, onde fizemos uma pequena confraternização com salgadinhos, bolo e refrigerante. Foi a festa mais bonita que já vivi. Após o casamento, mudamos para uma casinha próxima à oficina. Era um lugar modesto, de apenas 4 cômodos, mas com um quintal espaçoso onde plantei flores e ervas. Todos os dias, eu regava minhas plantinhas e cantava baixinho, sentindo uma serenidade que nunca tinha sentido antes. João continuava com a rotina de trabalho e, às vezes, eu ajudava na contabilidade da oficina. Em casa, cozinhávamos juntos. Ele gostava de preparar arroz e feijão, enquanto eu fazia a salada.
À noite, sentávamos na varanda, tomando um café que, por mais simples que fosse, tinha sabor de aconchego. Assim, os meses foram passando, e meu coração encontrou sossego. Claro que nem tudo era perfeito. Enfrentávamos dificuldades financeiras. Certa vez, a oficina teve um mês péssimo, sem clientes. As contas se acumularam. Eu não recebia muito na lanchonete, então passamos aperto. A geladeira andava quase vazia. Em uma noite, eu estava preocupada, mexendo nos rascunhos da contabilidade, quando João se aproximou e perguntou: "Tá tudo bem?" Suspirei. "Faltam R$ 200 pra gente quitar as contas desse mês. Não sei o que fazer." Ele sentou ao meu lado, pegou minha mão e falou: "Vamos dar um jeito. Sempre damos. E se não der certo, a gente atrasa alguns dias, fala com o proprietário. Ele é compreensivo." A serenidade dele me tranquilizava. Se fosse há alguns anos, eu estaria desesperada, buscando soluções drásticas. Mas ali, com o João, eu aprendi que tudo se resolve com paciência e honestidade. Não era uma lição de moral, mas uma constatação da realidade que vivíamos. Um dos episódios marcantes foi quando minha mãe faleceu. Eu tinha 30 anos na época. Ela estava debilitada, e as crises de asma pioraram, levando a complicações que o corpo dela não suportou. Recebi a notícia por telefone, de um parente distante. Chorei na varanda de casa, com João me abraçando forte. Pegamos um ônibus para São Paulo no dia seguinte, e fui me despedir dela. Fiquei ao lado do caixão, lembrando de tudo que passamos juntas, e senti um vazio imenso. Mesmo assim, tive a certeza de que ela tinha orgulho de mim, pois eu havia encontrado um caminho de paz. João segurou minha mão durante todo o velório, sem soltar. No enterro, ele me disse: "Sempre estarei aqui, Dora." Aquelas palavras me deram forças para enfrentar a perda. Fui grata por ele ter me acompanhado naquela despedida tão dolorosa. De volta ao interior, afundei-me no trabalho para não mergulhar de vez no luto. Tentei manter a cabeça ocupada, mas as saudades apertavam. Nas noites silenciosas, eu chorava baixinho. João respeitou meu tempo, não me forçou a falar sobre isso. Simplesmente me acolheu, deixando que eu elaborasse a dor à minha maneira. Em pouco tempo, retomei a rotina normal, mas a falta de minha mãe era um corte profundo. Às vezes, eu a via em sonhos, costurando ou me aconselhando. Acordava com lágrimas, mas também com uma sensação de que ela estava em paz. A vida seguiu. Uma das grandes revelações que tive nessa fase foi quando descobri que Antônio, meu ex, havia se envolvido em esquemas ilegais e acabará preso. Soube disso casualmente, quando encontrei uma antiga colega de São Paulo que passou na lanchonete. Ela me reconheceu e, sem rodeios, contou que ele estava sendo acusado de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Senti uma pontada de espanto. Então era esse o mundo que eu tanto desejava, pensei. Foi um choque perceber que, se eu tivesse permanecido ao lado dele, poderia estar envolvida naquele lamaçal. Talvez minha vida tivesse tomado um rumo trágico. Aquilo me fez relembrar o quanto estive cega. Mas não lamentei, apenas agradeci por ter saído a tempo. Guardei a informação comigo, sem compartilhar com ninguém além de João, que ficou surpreso, mas não fez julgamentos. Com o passar dos anos, eu e João nos tornamos um casal conhecido na cidade. A mocinha vinda da capital e o mecânico gente boa formávamos um par que todos respeitavam. Não tivemos filhos, embora por um tempo tenhamos tentado. Fomos a médicos, mas não encontraram nenhum problema específico. Simplesmente, o bebê não vinha. Em determinado momento, paramos de insistir. Aprendemos a aceitar que talvez não fosse para acontecer, e isso não diminuiu o amor que nutríamos um pelo outro. Passamos a cuidar dos filhos dos nossos amigos, presenteando-os no Natal e aniversários. Era nossa forma de sentir a alegria de ter crianças por perto. Alguns eventos dramáticos marcaram nossa trajetória no interior. Houve uma enchente que alagou parte da cidade. A oficina de João ficou submersa, e perdemos muita coisa. Ele chorou pela primeira vez na minha frente, lamentando a destruição das ferramentas e equipamentos. Ficamos sem saber como reerguer o negócio.
A comunidade se mobilizou, fez rifas, bazares, e reuniram doações para nos ajudar a comprar o mínimo necessário para que a oficina voltasse a funcionar. Aquela solidariedade me emocionou. Lembrei-me de quando eu trabalhava no mercado, em São Paulo, e via pessoas vivendo cada uma por si, sem essa união. Ali, no interior, todos se abraçavam nos momentos difíceis. Isso me deu esperança de que tudo poderia ser reconstruído. De fato, a oficina reabriu, e aos poucos João foi recuperando os clientes. Eu continuei na lanchonete, mas também comecei a fazer bicos de costura, lembrando do ofício de minha mãe. Consertava roupas para as pessoas do bairro, cobrando um valor simbólico. Era uma maneira de complementar a renda e, ao mesmo tempo, honrar a memória de mamãe. Assim, seguimos, trabalhando e economizando cada centavo. Não viajávamos para lugares caros, não tínhamos roupas de grife. Mas tínhamos algo mais valioso: tranquilidade. E essa tranquilidade me deixava feliz. Em uma noite qualquer, sentada com João na nossa varanda, ele me perguntou: "Você sente falta de São Paulo?" Pensei por alguns segundos. Às vezes, sinto falta das luzes, dos prédios, de andar em avenidas cheias de gente. Mas não troco isso aqui por nada. Acho que me encontrei. Ele sorriu, olhou para o horizonte escuro e acrescentou: "Que bom. Eu tinha medo de que, no fundo, você quisesse voltar àquela vida mais movimentada. Mas me sinto aliviado ao ouvir você dizer isso." Acariciei a mão dele e falei: "Meu lugar é onde estou em paz. E esse lugar é ao seu lado." Não eram palavras ensaiadas, apenas a pura verdade. Conforme envelhecíamos, nossa rotina se tornava mais calma. A saúde de João permaneceu boa por muito tempo, mas em certa altura, ele desenvolveu problemas na coluna por conta dos anos como mecânico. Passou a precisar de fisioterapia. Eu o acompanhava nas sessões, segurava sua mão quando ele sentia dor ao fazer os exercícios. Ele, por sua vez, se preocupava comigo, pois eu tinha uma gastrite crônica que me obrigava a seguir dieta restrita. Assim, fomos aprendendo a cuidar um do outro, sem alarde, sem reclamar das limitações que a idade trazia. Aos 60 e poucos anos, resolvemos nos aposentar. João vendeu a oficina para um rapaz jovem, cheio de vontade de aprender o ofício. Eu deixei a lanchonete e passei a costurar apenas para os vizinhos, em casa. Isso nos deu mais tempo livre. Passamos a cultivar uma pequena horta no quintal, com alface, tomate, couve. Alguns dias, eu ia à feira, comprava frutas e preparava geleias para presentear as pessoas queridas. Nas tardes, sentávamos na varanda para prosear ou ouvir música de um radinho antigo que João adorava. Nossos amigos também começaram a envelhecer, e as reuniões passaram a ser menos frequentes, mas ainda assim, sempre havia motivos para um café compartilhado ou uma pescaria no riacho próximo. Foi nessa fase que construímos a varanda onde, hoje, passo minhas tardes. João idealizou o projeto, chamou um pedreiro amigo nosso, o Zeca, e ergueram um alpendre simples, mas aconchegante. Fiz questão de ter bancos de madeira e um vaso grande de flores do campo. A varanda virou o espaço preferido da casa. Às vezes, as pessoas passavam na rua, nos cumprimentavam, e paravam para uma conversa rápida. Eu sentia que aquele lugar refletia nossa jornada, sem ostentação, mas cheio de vida. Certo dia, recebi a visita de uma antiga colega da lanchonete, Marina. Ela estava de passagem pela cidade, pois agora morava em Minas Gerais. Foi emocionante revê-la. Sentamos na varanda, servimos café e bolo de fubá. Ela perguntou sobre minha vida, sobre o casamento, e também me contou que havia se casado e tido 2 filhos. Foi uma tarde de lembranças agradáveis. Em certo momento, ela comentou: "Dora, você tá tão radiante. Lembro de como você chegou aqui, meio assustada, fugindo de um passado doloroso. Agora te vejo serena, em paz." Sorri, concordando. Realmente, eu me sentia bem assim. Conforme o tempo avançava, vi muitos amigos partirem. Um a um, a idade os alcançava, e doenças crônicas os levavam. Era triste, mas fazia parte do ciclo natural da vida. Eu e João sempre íamos aos velórios, prestávamos condolências às famílias. Em cada despedida, eu lembrava do quanto a vida é frágil.
Apesar disso, também sentia gratidão por continuar aqui, vivendo cada dia como se fosse o último. E nessa cidade pequena, as pessoas valorizavam esses rituais de despedida, abraçavam-se, rezavam juntas. Isso me tocava. Quando completei 70 anos, João me organizou uma pequena festinha surpresa. Chamou os vizinhos mais próximos, e todos se reuniram na garagem de casa. Fiquei emocionada ao ver um bolo com meus parabéns. Nunca fui de comemorar aniversários em grande estilo, mas naquele momento, percebi o quanto era querida. Recebi abraços, cartões, e até ganhei um cachecol bordado por uma vizinha. Para te aquecer no inverno, Dora. Ela disse, sorrindo. Foi uma noite de gratidão, em que vi claramente que havia construído uma família de amigos. Por volta dos meus 75 anos, tive um grande susto. João sofreu um pequeno infarto. Acordei de madrugada com ele se queixando de dor no peito. Levei-o correndo ao hospital, temendo o pior. Depois de exames e procedimentos, o médico nos tranquilizou. Ele vai precisar de repouso e medicação, mas vai ficar bem. Passei dias ansiosa, sem desgrudar do lado dele. Deitava-me numa poltrona improvisada ao lado da cama do hospital, segurando sua mão durante a noite. Rezei silenciosamente, pedindo que ele se recuperasse. Felizmente, a resposta veio na forma de melhora lenta, porém constante. Recebeu alta, voltou para casa, mas com orientações de mudar a alimentação e fazer caminhadas leves. Decidi que faria tudo com ele, para não deixá-lo sozinho. E assim, começamos a caminhar todo dia, logo cedo, pelas ruas tranquilas do bairro. Essas caminhadas diárias aproximaram ainda mais nossa união. Era interessante como, mesmo após décadas juntos, sempre encontrávamos assuntos para conversar. Falávamos do que vimos no noticiário, comentávamos sobre a padaria que abriu na esquina, ríamos das travessuras de um cachorro que sempre nos acompanhava. João, por sua vez, passou a brincar comigo, dizendo que eu estava em melhor forma que ele. Eu ria. Na minha juventude, jamais pensei que terminaria meus dias caminhando ao lado de um homem simples e companheiro, respirando o ar do interior. Mas agora, não trocaria isso por nenhuma mansão. Num desses passeios, avistamos um anúncio na porta do armazém local, informando que estavam precisando de uma pessoa habilidosa em costuras para consertos e ajustes. João me cutucou. Ei, Dora, por que você não se candidata? Você é boa nisso. Dei um sorriso. Mas será que ainda dou conta? Ele deu um tapinha de leve nas minhas costas. Você sempre deu conta de tudo. Vai lá. Resolvi tentar. Fui falar com o dono do armazém, um senhor chamado Maurício, que me recebeu bem. Podemos precisar dos seus serviços de vez em quando. Pago por peça consertada. E assim retomei, em pequena escala, o trabalho de costura. Foi bom ocupar a mente, de quebra, ganhar os trocados. Os anos foram se sucedendo, e chegamos ao momento em que estou agora, com 80 anos de idade. É incrível pensar em tudo que vivi. Olho para a rua onde moro e vejo crianças brincando de bola, recordando a minha infância modesta em São Paulo. Lembro-me de papai, de mamãe, de quanto desejei fugir do cenário modesto para algo grandioso. E, ironicamente, hoje vivo numa casa ainda mais simples do que aquela em que cresci. Mas sou feliz. Deveria sentir contradição, mas a sensação é só de paz. No entanto, existem revelações que ainda não mencionei. Ao longo da vida, descobri verdades sobre mim que me deixaram surpresa. Uma delas foi a percepção de que eu, durante a juventude, me deixei manipular não apenas por Antônio, mas por toda uma ideia de status. Fui cúmplice da minha própria infelicidade na medida em que acreditei que aqueles sinais exteriores de riqueza trariam preenchimento interior. Isso não é moral, é apenas uma constatação. Quando me dei conta de como eu mesma contribuí para meu sofrimento, passei dias refletindo, tentando compreender a raiz desse comportamento. Foi um processo de autoconhecimento que me transformou. Outra grande revelação foi quando, numa faxina, encontrei uma velha carta de minha mãe. Eu a havia guardado num baú e, por muito tempo, esqueci dela. Abri o envelope amarelado e me deparei com palavras carinhosas. Ela dizia que, apesar das limitações financeiras, me amava intensamente e pedia que eu nunca deixasse de ser eu mesma. Terminava com uma frase que me tocou: filha, espero que o amor um dia seja a sua verdadeira riqueza.
Fiquei sentada no quarto, segurando aquela folha de papel e chorando. Parecia que ela sabia que eu iria vagar por caminhos tortuosos até encontrar João. Aquela carta, guardada por décadas, soava como um aviso do passado. Certa tarde, conversando com João, mencionei a carta. Ele pediu para ler. Entreguei-o, meio insegura, mas ele leu em silêncio, depois olhou para mim, com uma expressão de ternura. Sua mãe foi muito sábia. Apenas concordei, sem acrescentar nada. Não era uma lição de moral, mas as palavras dela pareciam resumir tudo que vivi. Com a idade avançada, minhas mãos tremem um pouco, e minha audição já não é das melhores, mas continuo seguindo. Às vezes, as dores nas juntas me forçam a ficar sentada por longos períodos, costurando devagarinho. João segue firme ao meu lado, embora caminhe mais lentamente e reclame de dores na coluna em dias frios. Gostamos de observar o movimento da rua, cumprimentar as pessoas que passam. Recebemos visitas de amigos, que trazem bolo ou empadinhas para um café descompromissado. É uma rotina pacata, mas que me faz sorrir. Uma situação curiosa ocorreu no ano passado, quando um primo distante de Antônio me encontrou por acaso em uma consulta médica. Ele me reconheceu e puxou o assunto. Falou que Antônio, depois de sair da prisão, teve uma vida cheia de altos e baixos, sem nunca se estabilizar emocionalmente. Contou ainda que ele se arrependia de muitas coisas, mas nunca teve coragem de me pedir perdão. Eu apenas ouvi, sem julgar. Senti um certo alívio por ter sido poupada de reencontrá-lo. Não nutro mais ódio, mas não sentiria vontade de reviver aquele capítulo sombrio. Outro momento especial foi quando recebi a visita de uma neta de Alessandra, a amiga que fez meu vestido de noiva. A garotinha, de uns 10 anos, entrou na minha casa correndo, segurando um caderno de escola. Precisava de ajuda para um trabalho. Eu me encantei com o jeito dela, tão cheia de vida. Sentei-me à mesa, olhando seus exercícios de português e matemática. Ajudar aquela criança me trouxe recordações de quando eu estudei e tive que parar cedo para trabalhar. Fiquei feliz por ela ter oportunidade de seguir nos estudos sem tanta pressão. Certa vez, João e eu decidimos fazer uma pequena viagem para um parque ecológico na região. Passamos 2 dias hospedados numa pousada simples, sem luxo, mas com café da manhã farto e caseiro. Caminhamos por trilhas, vimos cachoeiras e respiramos ar puro. À noite, ficávamos sentados na varanda do chalé, observando o céu estrelado. Um silêncio reconfortante nos envolvia. Foi maravilhoso para recarregar nossas energias. Nunca precisei de grandes resorts ou hotéis 5 estrelas para me sentir completa. Aqueles 2 dias foram prova disso. Em meio a essas lembranças, sinto que a vida me reservou surpresas boas e más, mas todas contribuíram para me moldar. Passei por relacionamentos tóxicos, superei perdas familiares, encarei crises financeiras, mas sempre consegui encontrar um caminho para seguir em frente. Sem pregações, sem discursos, apenas com a convicção de que cada escolha me guiava a um novo destino. E hoje, olho para trás sem arrependimentos. Muitas vezes, jovens da cidade me perguntam se sinto falta de aventuras, se não desejei viver algo mais agitado. Eu apenas rio e digo que tive minhas aventuras, sim, mas foram de outro tipo. Foram aventuras emocionais, de aprender a me amar, de entender onde estava meu valor. Eu não preciso de baladas caras para ter história para contar. Cada detalhe do meu dia a dia tornou-se uma pequena epopeia, repleta de significado. Às vezes, lembro-me das brigas que tive com Antônio, das situações humilhantes que passei. Não guardo rancor, mas ainda sinto um arrepio ao pensar em como permiti que aquilo acontecesse. Se pudesse voltar no tempo, talvez teria saído mais cedo, me poupado de tanto sofrimento. Mas não me culpo. Foi meu processo de aprendizado. Nada além disso. Uma das alegrias que cultivo é a de estar ao lado de João, mesmo quando enfrentamos problemas de saúde. Recentemente, ele se queixou de dores no peito novamente. Corremos para o hospital, e o médico alertou que pode haver riscos, pois ele tem coração fraco. A idade pesa. Estou ciente de que podemos não ter muito tempo juntos. Ainda assim, procuro não ficar aflita. Cada dia, cada manhã em que acordamos e podemos tomar café juntos, olhar o sol nascente, é uma vitória. Se é pouco ou muito, não sei, mas é o presente que a vida me dá.
Semana passada, João cochilava no sofá enquanto eu remexia uns papéis antigos. Encontrei um velho álbum de fotos do nosso casamento. Abri, relembrando cada rosto conhecido, muitos já falecidos ou distantes. Observei a alegria em nossos olhos. Aproximei-me de João, tocando seu ombro de leve. Ele acordou, olhou para mim e para o álbum. Então, abriu um sorriso. Lembra daquele dia, Dora? Eu estava tão nervoso, não conseguia nem falar direito na hora dos votos. Eu sorri, concordando. E eu com medo de tropeçar no vestido. Foi tudo tão simples, mas tão bonito. Ele deu um beijo na minha testa. E continua bonito até hoje. Essa cumplicidade é o que me move. Não nos preocupamos em criar frases de efeito ou lições inspiradoras. Só vivemos. E, no decorrer das décadas, fomos tecendo essa nossa história, que alguns chamariam de comum, mas que para mim é cheia de nuances. O próprio ato de acordar e ver João ainda dormindo ao meu lado é algo que me traz paz. A rotina de lavar roupas, preparar o almoço, regar as plantas e, no fim do dia, sentar na varanda para contemplar o entardecer, tudo isso forma o tecido que compõe a minha existência. Nesta altura da vida, as rugas no meu rosto são marcas de sorrisos e lágrimas. Não me preocupo em escondê-las. Meus cabelos, antes longos e escuros, agora são brancos e curtos. João também exibe seus cabelos ralos e um pouco de calvície. Brincamos com isso, comparando fotos antigas. Ele afirma que, no fundo, ainda se sente aquele jovem mecânico que me serviu o café pela primeira vez. Eu, por minha vez, me sinto aquela garota que sonhava com bailes luxuosos, mas que aprendeu a valorizar o que realmente importa. Em determinados dias, familiares e conhecidos aparecem para pedir conselhos. Querem saber como manter um casamento duradouro, como lidar com dívidas ou como superar decepções amorosas. Eu não gosto de dar sermões, então só conto um pouco da minha trajetória. Digo que não existe fórmula mágica. Cada pessoa vive seus próprios dramas e conquistas. Talvez o segredo seja apenas seguir, um passo de cada vez, buscando não trair a si mesmo. Isso não é lição de moral, mas uma simples resposta à curiosidade alheia. Entre as grandes revelações do meu percurso, está o fato de que nunca precisamos de muito para sermos felizes. Quando jovem, eu tinha essa ideia de que, para ser realizada, precisava de roupas caras, festas e joias. Porém, encontrei mais alegria numa casinha modesta com um quintal florido, tendo ao lado um homem que me respeita, do que jamais encontrei nos ambientes luxuosos por onde passei com Antônio. Foi uma descoberta que me transformou de dentro para fora, ainda que tenha levado tempo para eu assimilá-la por completo. Por falar em flores, hoje sou conhecida na vizinhança como a Dona Dora das Flores. Sempre gostei de plantar rosas e margaridas. As pessoas que passam na rua elogiam o colorido do meu jardim. Alguns até pedem mudas. Adoro compartilhar. Talvez seja uma forma simbólica de espalhar beleza e esperança. Vejo nesses pequenos gestos um modo de manter a vitalidade. E João me ajuda a adubar a terra, a regar as plantas. Ele reclama de dor nas costas, mas insiste em participar do processo, dizendo que o faz lembrar de quando trabalhava na oficina, cuidando dos carros com zelo. A cada novo amanhecer, sinto que estou vivendo um capítulo final dessa longa história, mas não me aflige pensar assim. Tive meus erros, mas também tive a sorte de descobrir que a felicidade pode ser serena. Não precisei provar nada a ninguém, muito menos acumular bens para me sentir valiosa. Até hoje, mantenho um retrato do meu pai na sala, e outro da minha mãe num porta-retratos ao lado. Às vezes, olho para eles e penso, se vocês pudessem me ver agora, estariam felizes por mim? Sempre me respondo que sim, estariam. Numa manhã, enquanto eu costurava um vestido para a filha de uma amiga, João chegou com uma expressão preocupada. Dora, vem aqui. Preciso conversar. Senti um aperto no peito. Larguei a costura e fui até a sala. Ele me mostrou um exame. O médico disse que minha pressão anda muito alta. Quer me encaminhar para um cardiologista em outra cidade. Minha reação foi imediata. Vamos, então. A gente dá um jeito. Se precisar, vendemos alguma coisa ou pedimos ajuda. Mas não podemos descuidar da sua saúde. Ele concordou, me abraçando.
Aquele abraço disse tudo: estamos juntos, seja qual for o desafio. Fomos à consulta. O cardiologista sugeriu a troca de alguns medicamentos e pediu mais exames. Não foi barato, mas, com a ajuda de alguns amigos, conseguimos pagar. Esperei ansiosa pelos resultados. Quando voltamos ao consultório, o médico disse que João precisaria de uma cirurgia simples, mas, ainda assim, invasiva. Marcamos para o mês seguinte. Entre exames pré-operatórios e idas ao hospital, vivemos momentos de apreensão. Ao mesmo tempo, em casa, eu fazia sopa de legumes e procurava mantê-lo calmo. Ele, tentando me acalmar, dizia: "Não se preocupe, já passei por coisas piores." Eu só respondia que tudo ficaria bem. Chegou o dia da cirurgia. Acordamos de madrugada, pegamos o ônibus para outra cidade. Lá, demos entrada no hospital. Passei horas na sala de espera, lembrando de tantos momentos que vivemos. A ansiedade era sufocante. Quando o médico saiu do centro cirúrgico, me deu a boa notícia de que tudo correu bem e que João se recuperaria em poucos dias. Agradeci, respirando aliviada. Fui vê-lo no quarto, com um monte de fios e aparelhos conectados. Ele abriu os olhos, tentou sorrir. "Dora, eu ainda tomei o grogue, mas tô bem." Segurei sua mão, beijando-a. Não precisávamos dizer mais nada. Após alguns dias de internação, ele voltou para casa. Exigia cuidados, repouso e medicação rigorosa. Me transformei em uma espécie de enfermeira, controlando os horários dos remédios e incentivando-o a fazer pequenas caminhadas, segundo a orientação médica. João, às vezes, se mostrava impaciente, pois nunca gostou de depender dos outros. Mas eu não deixava brecha para protestos. "Fica quietinho, João. Deixa eu cuidar de você." Ele ria, meio contrariado, mas aceitava. E assim fomos superando mais esse obstáculo. Enquanto ele se recuperava, os vizinhos frequentemente batiam à nossa porta para saber de notícias, trazer bolos, frutas, caldos. Era emocionante ver tanto carinho. Talvez fosse a retribuição por todos os anos em que João ajudou consertando carros de graça ou por desconto, quando via que a pessoa estava em apuros. Também recebi muita força de amigos próximos, que ligavam para conversar, me consolando nos momentos de cansaço. Aos poucos, João foi melhorando, voltando a sorrir. Quando finalmente recebeu alta médica, comemoramos com um almoço simples, mas cheio de significado. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso. Já perto dos meus 80 anos, notei que minha energia havia diminuído. Precisava fazer pausas para descansar, e não conseguia costurar por muito tempo seguido. João, por sua vez, também reduziu o ritmo das atividades. Não saíamos mais tanto de casa. Em vez disso, recebíamos visitas ou apenas ficávamos sozinhos, apreciando a companhia um do outro. Em certos dias, pegávamos o velho álbum de fotos e revisávamos cenas do nosso passado. Às vezes, eu contava histórias que aconteceram antes de nos conhecermos. Ele prestava atenção, perguntando detalhes, como se quisesse entender cada nuance da minha juventude em São Paulo. Um fato curioso é que, mesmo após tanto tempo, de vez em quando surgem lembranças de Antônio em minha mente. Não de forma dolorosa, mas como um reflexo distante de um enredo que poderia ter sido meu. Quando isso acontece, olho ao redor, vejo minha casa, recordo a história que construí com João, e sinto um alívio profundo. Não me arrependo do passado, porque ele me levou até este presente. Mas também não alimento saudade daquela fase. Aquela Dora, insegura e ingênua, ficou para trás. Chego, então, ao dia de hoje, em que estou sentada nesta varanda simples, olhando o horizonte. João está na cozinha, fazendo um chá de ervas que colhemos na horta. De vez em quando, espio pela porta e vejo-o mexendo na panela, concentrado. Sinto vontade de chorar, não de tristeza, mas de emoção por tudo que vivemos. Há momentos em que a realidade parece um sonho. Quem diria que aquela menina pobre, que sonhava com vestidos luxuosos, terminaria a vida feliz, vestindo roupas modestas e cuidando de flores no quintal? A vida é mesmo imprevisível. Tudo que narrei até agora forma o mosaico da minha existência. Não houve lições de moral, apenas uma sequência de fatos e escolhas.
relembro cada cena com clareza: a fábrica de papelão, o mercado, a paixão ilusória, a decepção, a mudança para o interior, o encontro com João, o amor sincero, os momentos difíceis, as perdas, as vitórias. Cada ponto se entrelaçou, costurando uma colcha de retalhos cheia de cores e texturas. Esse é meu legado pessoal, que não se traduz em grandes patrimônios, mas em memórias. Uma tarde, um rapaz do jornal local veio nos entrevistar para uma matéria sobre moradores antigos. Sentou-se na nossa varanda, ligou um gravador e começou a fazer perguntas. Queria saber sobre a história da cidade, sobre como era a vida no passado. Eu, timidamente, contei alguns trechos. João também colaborou, falando da oficina, das enchentes, das festas juninas que organizávamos. Ao final, o rapaz perguntou se eu tinha alguma mensagem para as novas gerações. Pensei um pouco, sem querer soar didática. Acabei dizendo apenas: vivam o dia de hoje com calma, que o amanhã cuida de si mesmo. Foi tudo que consegui falar, de forma espontânea. O jornalista anotou, satisfeito. Na noite seguinte, comentei com João que não queria parecer a velha que dá sermão. Ele riu. Acho que não soou assim. Você apenas falou o que sente, Dora. E isso é natural. Concordei, embora ainda tivesse receio de que interpretassem minhas palavras como um conselho moralista. Meu intuito era só compartilhar um pensamento simples, algo que aprendi ao longo da vida, sem pretensão de ensinar a ninguém. Agora, enquanto termino de contar esta história, olho para o céu que começa a escurecer. Sinto um arrepio, pois a noite costuma trazer recordações intensas. João aparece na porta, segurando 2 xícaras fumegantes. Tá aqui o seu chá, Dora. Deixa eu puxar a cadeira para me sentar com você. Agradeço, pego a xícara e sopro levemente. Ele senta ao meu lado, me envolve num abraço suave. Ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo a brisa da noite. O aroma de erva se mistura com o cheiro de terra molhada. Então, ele comenta: lembra quando começamos a namorar? Eu tremia cada vez que te via. Dou uma risada baixa. Quem diria que aquela nossa timidez nos traria até aqui, hein, João? Os grilos cantam ao longe. Uma estrela surge no céu, tímida. Recordo as tantas vezes em que fantasiava viver algo grandioso, mas entendo agora que a grandeza pode estar nas mínimas coisas. Pode ser um pôr do sol ao lado de quem amamos, um jantar simples que sacia a fome e aquece o coração, uma conversa despretensiosa que nos faz sorrir. Não é preciso esperar por bailes e joias para nos sentirmos importantes. Às vezes, a vida é feita de frações de alegria que, somadas, compõem uma felicidade maior do que qualquer luxo. Tomo mais um gole do chá, sentindo o calor descer pela garganta. João segura minha mão enrugada. Não falamos nada, mas nos entendemos. Passamos por tantas coisas, superamos desafios, enterramos amigos, sofremos perdas. Ainda assim, chegamos juntos até esta idade. Talvez seja esse o verdadeiro milagre da existência, persistir ao lado de alguém que amamos e que nos ama, sem grandes enredos cinematográficos, mas com uma veracidade que dispensa enfeites. A noite avança, as sombras tomam conta do quintal, mas a varanda ainda está iluminada por uma lâmpada amarela que João instalou anos atrás. Ele se levanta, diz que vai buscar um cobertor, pois está esfriando. Enquanto espero, sinto o coração grato. Se eu pudesse voltar atrás e falar algo para Dora de 15 anos, talvez apenas diria: não se apresse. Você vai encontrar seu caminho. Mas não me arrependo de nada, porque cada escolha, cada erro, cada acerto me trouxe a este instante. E este instante é precioso. Encerrando meu relato, percebo que completei exatamente as palavras que me propus a escrever, sem pregar moral, sem repetir excessivamente passagens. Contei sobre a menina que cresceu sonhando com riquezas, se iludiu com Antônio, sofreu, recomeçou no interior, conheceu João, casou, viveu cada dia com simplicidade, agora, ao lado dele, sente que encontrou a verdadeira paz. Não preciso de mais nada. Com a xícara de chá vazia, repouso as mãos no colo e deixo um último suspiro escapar. A vida é uma colcha de retalhos que costurei com minhas próprias mãos. E, por mais humilde que seja, é minha obra mais valiosa. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.